Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Para muitas pessoas, o que a gente vê hoje em dia falando sobre amor, afeto, amor romântico principalmente, esse amor que fala sobre um lugar, sobre um pertencimento, sobre um para sempre, esse amor que ultrapassa fronteiras, que passa barreiras, que vence. Esse mesmo amor aí pelo qual as pessoas vivem e morrem, pelo qual as pessoas se entregam a uma paixão, se entregam a vida inteira ao lado de alguém. Esse amor que a gente aprende a ser construído, aprende a construir como sendo algo baseado no sacrifício. A gente tem que amar, a gente tem que estar ali por cima, tem que querer, tem que correr atrás, tem que insistir. Tem que fazer de tudo para que aquele amor continue, porque o amor verdadeiro, ele dura para sempre, ele não acaba. É o mesmo amor que a gente vê representado nos contos de fadas, aquele amor que o beijo desperta para sempre a pessoa amada. É aquele amor que a gente vê nas novelas, em que toda a trama da novela começa, o enredo inteiro se desfaz e se continua a partir de uma busca por um amor, às vezes um amor impossível, se quiser pegar casos que dizem que é de Romeu e Julieta, mas que acontece em vários contextos, né, onde pessoas de famílias ou de contextos diferentes se apaixonam e vivem um amor proibido, e parece que quanto mais difícil esse amor, quanto mais trabalhoso ele for, mais ele é validado, mais ele é tido como realmente um amor. Mas e se a gente falar de um amor que ele também pode ser, além de tudo isso, romântico e tudo mais, ou justamente por isso, ele pode ser um amor colonial? Existe amor colonial? Será? Será que o amor pode ser colonial? E aqui a gente entra, né, para pensar sobre o que dizem que é amor. Dizem que quem fala muito sobre amor, quem explica muito sobre amor, é porque não sabe o que é amor. Eu acho que essas pessoas são as mais medrosas, as mais covardes, as mais alienadas. Não queria chamar de ingênuas, porque talvez nem seja isso, mas vai que seja também. Mas eu acho que são as pessoas mais desprotegidas da vida e do próprio contexto amoroso, qualquer que seja o sentido que a gente dê para isso. Eu prefiro pensar que, primeiro, o amor não é uma coisa biológica. O ser humano não nasce amando. Não é uma coisa que está no gene, que você vai procurar no cromossomo específico ali, aí você achou num cromossomo, num locus do cromossomo, você achou ali um gene que produz as proteínas do amor. Acho que não. A biologia nunca deu pistas de que tem isso também. Existe sim toda uma contextualização, uma perspectiva até mesmo psicológica, até mesmo evolucionista, sobre o que aprenderam a chamar de amor e talvez o quanto esse sentimento que chamam de amor tem participado sim das construções, né, do que a gente também chama de sociedades, e como isso tem caminhado junto com a evolução da espécie humana. Mas amor para mim também não é isso. Isso para mim é algo que atuou na construção social e que sim participa da dinâmica de grupo. Mas amor, seja lá o que for, eu não sei qual que é a definição sobre isso, é uma coisa que participa da sociedade, não apenas construindo pontes e transformando relações, mas também sendo transformado e significado e ressignificado pelas relações que estão na sociedade. Então, amor é uma coisa que se faz ao ser feita, é uma coisa que se constrói à medida que se vive, que se faz uma ponte, uma relação, uma construção conjunta. Eu até penso, e aí a Andreone Telles Medrado falando isso,
que não existe amor sozinho. Não tem como amar se você estiver sozinho. Não existe isso pra mim. Para outras pessoas, talvez, né? O amor se faz no ato. Aí as pessoas adoram citar Bell Hooks, então vamos falar aqui de Bell Hooks também. É uma ação, é um verbo, é algo que está acontecendo. Ele existe enquanto ele é produzido. Ah, mas então se a pessoa parar de me amar, eu vou parar de amar a pessoa? Depende, né? Às vezes a gente constrói dentro da gente um sentimento que carrega esse significado de amor. Amor bíblico, eu acho terrível esse amor de Deus, que é um amor que derruba, destrói, que condena pessoas à eternidade no fogo, sob o pretexto do livre-arbítrio. Confuso, né? Estranho. Mas não é nem de amor que eu quero falar aqui. Mas eu queria trazer essas pontuações porque isso vai ligar com uma outra coisa que eu quero dizer, que isso sim é o objetivo. Se existe mesmo esse negócio de amor colonial, eu diria que o maior colonialismo do amor é dizer que amor não tem cor, que quem ama não vê cor, quem ama não vê raça. Eu amo o ser humano, eu amo a pessoa, não vejo gênero, não vejo raça, não vejo classe, não vejo cor da pele, não vejo origem. Para mim, isso, além de ser uma hipocrisia revestida de muita ingenuidade, né? Parece ingenuidade, mas talvez nem seja. É um modo que as pessoas têm para também não pensar sobre raça, não pensar sobre gênero, não pensar sobre quase nada na vida. E na vivência de pessoas racializadas, estas pessoas sabem que o amor tem cor. O amor difundido, propagado, colocado nas grandes mídias, até mesmo o amor cristão, esse amor eurocentrado, esse amor baseado numa lógica colonial, ele é branco. O amor perseguido, desejado, ele é branco. E o amor não vem só, como eu disse, ele participa da sociedade, participa das características que constituem determinadas sociedades. E como tudo que eu falo em relação a afetos, amores, as relações afetivas, tudo isso passa pelo corpo. Estamos falando então de um corpo que sente coisas, que ressignifica, significa, produz, recebe, emite. Estamos falando de um corpo afetivo. O afeto é essa construção cheia de emoções, cheias de sentimentos. Afeto não é uma coisa, né? Afeto é um trânsito, é uma prática. Assim como na calorimetria da física, a gente tem essas coisas de que calor é uma energia que está em trânsito. Para mim, afeto é um conjunto de práticas, de emoções e de emissões e recepções de sentimentos e de significados e códigos que está em trânsito, precisa estar em trânsito. E se as vias pelas quais a gente constrói o trânsito afetivo na nossa sociedade, na nossa vida e no nosso conjunto social é branca, essa passagem do afeto, esse fluxo do afeto, ele também vai ser baseado nessa maior construção. Quem não tiver um afeto branco, embranquecido, é porque está construindo ou destruindo outras formas de acontecer o afeto, dele transitar pela sociedade. E se o afeto transita, se o afeto flui pela sociedade, pelas suas marcas, códigos e leis e estruturas, eu diria que o afeto perseguido e olhado e mirado é o afeto embranquecido ou branco. E se o afeto e o amor e as emoções e os sentimentos carregam essa simbologia do que é a energia pela vida, do que é o que movimenta o ser humano e faz o ser humano desejar e querer e buscar coisas e pessoas, e isso se dá no corpo, então a cor desse corpo, a forma desse corpo, a expressão da identidade desse corpo também conta na hora de produzir o que a gente chama de amor e de amar alguém. Quando as pessoas se atraem umas pelas outras, existem inúmeros significados, inúmeros signos, inúmeras características de atração que vai direcionar uma pessoa até a outra, fazer uma pessoa desejar mais ou desejar menos a presença, a companhia da outra, tem a questão do tesão, tem tudo que orienta a atração e mais generalizado, quase não sai, né? E mais generalizado ainda, existe toda uma construção da afetividade que passa e transpassa os próprios corpos.
E se atravessa os corpos, aí tem um detalhe, que esse é o detalhe que eu quero continuar e começar aqui bem feito, que é, se tudo isso passa pelo corpo, se o afeto ele passa pelo corpo de um jeito ou de outro, numa hora ou na outra, ou em todos os momentos, o sentido que a gente dá para um certo corpo e uma certa característica corporal também vai ser afetado pelo afeto que a gente sente. E para deixar uma coisa assim já bem colocada, né? Pessoas racializadas, sobretudo pessoas negras, aqui no Brasil, têm uma grande coisa baseada no afeto, que é o preterimento afetivo. As pessoas, elas acabam construindo tanto um desejo que volta para o claro, para o branco, para o clareamento, que as pessoas negras são colocadas em campos distantes desse lugar do afeto. Ou a pessoa negra ama a ela mesma e deseja também a outra pessoa negra, ou essa pessoa negra vai buscar no branco aquilo que, por uma questão muito histórica e social e subjetiva, foi ensinada a ela de que não existe nela e que ela precisa buscar por isso, precisa se orientar no sentido de encontrar um lugar de saída, de salvação. E essa salvação ela é vendida como a salvação branca. E é muito comum, como eu sempre falo, de relações interraciais, que nessas relações interraciais aconteçam as maiores tensões sobre o afeto, sobre o amor, sobre o que a gente entende por cada uma dessas coisas. E se numa sociedade que constrói o afeto e o amor a partir do branco, é a forma, é a dinâmica que organiza essa sociedade, o corpo negro ele vai ser um corpo não tão desejado ou desejado à medida que ele se embranquece. Só que branco mesmo, esse corpo nunca vai ser. E é na relação afetiva, sexual, interracial, que na minha visão existe esse fenômeno. Para mim, relação interracial não é uma coisa qualquer, não é um acaso de pessoas que se olharam, se gostaram e pronto. É um fenômeno que revela muitas e muitas estruturas internas e bem da dinâmica central do racismo. Para mim, o racismo ele tem um grande efeito, ele tem uma grande profundidade, ele se aprofunda realmente na sociedade, porque ele transita não só na construção material, geográfica, na distribuição dos corpos geograficamente, no mercado de trabalho, nas profissões e nas funções sociais que tem, além de ser essa também uma grande fluidez e o trânsito do racismo, um dos grandes lugares que ele habita é no imaginário afetivo também das pessoas. Conheço muitas pessoas negras que acabaram por muitos anos da sua vida buscando na pessoa branca aquele lugar em que, achando a pessoa branca, ou eu coloco aqui também a pessoa amarela, acho que dá para colocar, sabe? Buscando nessas pessoas um lugar de afeto que seja um lugar mais aceito socialmente. Um lugar que a coloque numa certa proteção social, aquela proteção de que uma pessoa branca te aceitou, então talvez você seja melhor do que você imaginava, porque a pessoa branca te aceitou. E quanto mais branca essa pessoa, quanto mais próxima dos padrões de branquitude, seja classe, gênero, seja localização geográfica e letramento branco, qualquer coisa dessa, te coloca ainda mais numa posição de, entre muitas aspas, orgulho, um orgulho colonial, mas ainda assim um orgulho. E essa busca pelo branco faz a gente, enquanto pessoas negras que se relacionam com pessoas brancas ou com pessoas embranquecidas, faz a gente acreditar que aquele afeto é um afeto realmente garantido, bom, desejável. E aí entra um conjunto muito grande de armadilhas que acontecem dentro das relações afetivas, no interior das relações afetivas. Então, características físicas da pessoa negra são características às vezes rejeitadas para uma geração seguinte. Eu falo sempre desse exemplo e falo de novo aqui sobre famílias negras que falam para suas filhas e seus filhos embranquecerem a família, para suas filhas terem filhos brancos, para que aquilo possa diluir a cor da população. Existe um grande objetivo da miscigenação racista no Brasil, e isso principalmente no século XIX, XX, a partir principalmente ali da construção de várias teorias raciais, que vão procurar na diluição da população uma tentativa de embranquecê-la. Então, quando você tem ali, por exemplo, João Batista de Lacerda, que foi
um dos caras que figurou ali o primeiro Congresso Racial Internacional em Londres, em 1911, como eu já falei em alguns momentos, ele também tinha uma tese. E a tese dele é que em 3 gerações o Brasil voltaria a ser branco. O Brasil seria embranquecido porque você ia diluir. E tudo isso vai combinando, casando ali com a ideia de mito da democracia racial, onde as raças diferentes se unem e elas deveriam se unir, segundo Gilberto Freire, num lugar que sumisse, que não tivesse esse negócio dessa mística da negritude, essa mística da amarelitude, nas palavras de Gilberto Freire, em 1962. Então, nesse lugar do embranquecer a população, nesse lugar de uma democracia na qual as pessoas se relacionam por vontade e só por isso, foi construído esse lugar da miscigenação como uma marca do Brasil. O Brasil é miscigenado alegremente. Isso quer dizer, dentro desse imaginário, que existe uma alegria, uma satisfação das pessoas se miscigenarem. Olha que bonito aquele casal, uma pessoa amarela com uma pessoa negra, amarela com uma pessoa branca, uma pessoa branca com uma pessoa negra. Olha, uma pessoa marrom junto com uma pessoa negra, ou branca, ou amarela. Olha só que legal, nós estamos vendo várias pessoas de várias raças e etnias, marrom, amarelo, branco, indígena, todo mundo aí se amando. Olha que bonito, como o Brasil é um país lindo, um país tropical, abençoado por Deus, e bonito e feliz por natureza. Mas que beleza! Só que essa beleza esconde toda uma mecânica, toda uma estrutura racial que se aprofunda quanto mais existe o afeto na relação. O afeto, na minha perspectiva também, ele entra como essa cola, uma junção, um centro gravitacional pelo qual vai ser colado ou a partir do qual vai girar todo esse ideal de amor, todo esse ideal de pertencimento, de vivência, e aí que entra um certo perigo. Porque se o amor é colocado, se o afeto, se o desejo, se a união matrimonial, por exemplo, é colocada acima do quesito racial, acontece também dessa questão do afeto ser colocado também de algo que vai anestesiar a nossa percepção em relação ao mundo e em relação ao racismo. E como que a gente faz? Já que a gente está, por exemplo, uma pessoa está numa relação interracial com muito amor, com muito afeto e muito carinho pelas questões subjetivas da pessoa com que ela se relaciona, mas também por uma certa atração estética. Como que faz se de repente nessa relação, por exemplo, uma pessoa negra se relacionando com uma pessoa amarela ou com uma pessoa branca, ou com uma pessoa de pele branca também, como que faz nessa relação quando o racismo aparece? O racismo ele chega e ele mostra ali dentro de uma relação interracial essa ambiguidade do amor e essa ambiguidade do racismo. Porque se a gente quisesse falar de um jeito muito escancarado e o racismo fosse considerado como de fato é inimigo das pessoas negras, porque quer a destruição da pessoa negra, morar, dormir e viver com uma pessoa que é racista por organicidade, porque ela é uma pessoa branca na sociedade, porque ela é uma pessoa embranquecidíssima na sociedade, se o racismo atua nisso, morar e viver com essa pessoa e dormir é morar, viver e dormir com o seu inimigo, com o racismo. Como que a gente faz? Fica até pesado, né? Falar que viver uma relação interracial, de certo modo, é viver ao lado do inimigo. Muita gente não gosta dessa ideia, fica uma ideia agressiva, pesada, mas aí a gente tem que tentar pelo menos perceber que o racismo nunca vai ser aliado de uma pessoa negra, nunca vai ser aliado de uma pessoa racializada, e vai entender que existem muitas dinâmicas pela qual o racismo opera nas relações afetivas. Eu me lembro, não tenho certeza exatamente se era 2016 ou 2017, mas uns anos atrás, muitos anos, estava eu e uma companheira minha, branca, porque talvez nem todo mundo saiba, mas eu já contei isso em outros momentos. Eu fui casado por um bom tempo, 7 anos, com uma pessoa branca. Me casei lá em 2013, né? E com uma pessoa branca e tudo mais. E assim, a gente estava descendo do ônibus aqui em Osasco, e descemos ali perto do Dias das Mães, em frente a um Shopping União de Osasco. Quando a gente desce ali em frente ao Shopping União de Osasco,
eu olho imediatamente para aqueles cartazes que ficam na frente do shopping. São 10 cartazes grandes, todos, né? 10 banners gigantes, com fotos de mães segurando suas crianças. Praticamente todas as fotos eram de pessoas brancas. E uma foto era de um casal negro segurando a criança. Na hora que eu vi aquilo, eu estava com a minha companheira do lado, uma pessoa branca, loira, de olhos claros, e eu não consigo me conter. Eu falei assim para ela na hora: olha só, né? Uma cidade igual Osasco, com a população tão diversa, com tanta gente negra, com tanta gente negra. E aqui tem só um cartaz nesses 10. É como se dissesse que a nossa sociedade de Osasco tem 10% da população branca nesse lugar de representatividade, né? Imediatamente, na mesma hora, como se não precisasse nem pensar para falar, como já foi feito em vários momentos, a pessoa diz para mim. Aí, André, você fica procurando cabelo em ovo. E essa frase me acompanha por muito tempo. Só que naquela ocasião, eu estava casado, eu estava, de certa maneira, num relacionamento estava estável, estava bem, estava tudo tranquilo, existia amor, existia carinho. Eu não levei aquilo como racismo. Embora eu sabia que não tinha nada de procurar cabelo em ovo. Era verdade, era um fato, estava ali. E a pessoa vira para mim e fala isso. Então a pessoa não consegue perceber o quanto de racismo tem nessa fala, nessa prática, que é, de novo, essa tática comum do racismo de produzir um tipo de gaslighting, né? Que é desmentir a pessoa. O racismo e as pessoas racistas gostam muito de fazer isso. É no racismo que vem o desmentimento, porque aí você vai invalidando a pessoa negra, você invalida a identidade da pessoa, você invalida a própria cor. Eu já falei de alguns momentos de um texto que chama Minha Mãe Pintou Meu Pai de Branco, que mostra que dentro das relações afetivos sexuais, a componente branca da família, seja mulher ou seja o homem, atua também nesse lugar de invalidar os questionamentos raciais, de querer destituir aquela pessoa negra da sua própria racialidade, destituir a pessoa negra do seu próprio contato com a raça. Não, isso não foi racismo. Ai, agora tudo é racismo. Não, isso não é racismo, isso é tal coisa. Sempre um lugar, sempre uma brecha de querer dizer que aquela pessoa negra que está denunciando o incômodo baseado no racismo está mentindo, está viajando, está procurando cabelo em ovo. Essas são técnicas racistas que as pessoas deveriam observar mais. Tanto quem pratica o racismo, quanto quem vive o racismo. Mas aí, de novo, naquele lugar afetivo, nesse núcleo afetivo, quando a ausência da crítica racista é presente, a pessoa não consegue nem perceber e nomear que aquilo foi racismo. Mas eu ainda arrisco dizer que mesmo quando existe uma crítica racial, mesmo quando existe uma profundidade nesse lugar da crítica racial, a gente ainda assim tem muita dificuldade de separar, porque a pessoa fez um comentário racista com você e você não tem nenhum vínculo direto com essa pessoa, é mais fácil de você chegar na pessoa e falar assim: olha, eu não quero conversar com você porque você está sendo racista, se você não melhorar, a gente vai ter que parar aqui. A gente acaba fazendo isso com amizades, com pessoas de alguns grupos, no trabalho, na escola, faculdade e tal. Quando é na família, como que você faz isso? Tem pessoas que conseguem, que atingem esse lugar de questionamento tal e que têm condições materiais de se afastar da família, por exemplo, quando os episódios de racismo acontecem. Mas e quando você está casado com uma pessoa, que você tem todo um patrimônio, um matrimônio, uma relação construída, você tem toda uma construção ali material da sua vida, né? A sua casa, seus projetos, seus planos e tudo, e a pessoa é racista com você. O que que você faz? O que que você faz? Como que você descola essa cola tão profunda que fixa o afeto e o racismo na mesma relação? Não é assim tão fácil de fazer. Geralmente a gente nomeia, e nomeia às vezes com muita qualidade, depois que acaba a relação. Porque ali a gente já não está com a relação em risco, né? E aí entra um outro papel, que é o da monogamia também. A monogamia associada a esse projeto racista, ela está nesse lugar de que o amor é até que a morte os separe, nada existe de melhor do que o amor. Você deixar de estar com a pessoa porque ela foi racista com você, imediatamente quer dizer que você não amou essa pessoa nunca, você não consegue tolerar. A pessoa não falou por mal, ela te ama. Ela falou porque é um vício de linguagem. É a sociedade, a gente cresce na sociedade assim, eu tô aprendendo, me ensina mais um pouco. É sempre nesse lugar. E isso torna muito nublada a nossa dinâmica e a nossa vida com as pessoas, justamente por isso.
Porque a gente está acostumado a ter um amor seguro que tem que durar para sempre, que é a proposta monogâmica. A monogamia fala sobre você não poder terminar a relação. Você tem que achar formas de não terminar. Não é nem sobre pensar por que você está nela. E é nesse lugar que o racismo ocupa essa fonte de sofrimento. Quer dizer que todas as relações interraciais têm racismo? Sim, todas têm. Quer dizer que todas as relações interraciais deveriam acabar e deveriam ser destruídas? Não. Não quer dizer isso também. Quer dizer que as pessoas negras precisariam, e as pessoas racializadas de modo geral, precisariam ter essa consciência de que o amor não está acima da raça. De que você pode continuar amando uma pessoa mesmo se você não quiser estar com ela. E o racismo é uma justificativa de o rompimento de uma relação. Não é só a traição, como dizem por aí. Só que aí não é tão simples, né? Tem gente que não tem essas condições materiais de independência, de autonomia, e que tem muita coisa a perder. Às vezes tem filhos, às vezes a pessoa não tem para onde ir, e às vezes a pessoa realmente ama muito a pessoa com quem ela está. E na nossa sociedade brasileira, onde o racismo não é ensinado como uma prática que deve ser evitada, pelo contrário, ele é ensinado a praticá-lo. Mas ele não é ensinado como evitá-lo, como compreendê-lo, como rastrear o racismo social. A gente cresce, dependendo de onde a gente cresce, a gente nem escuta falar de racismo. Quer saber um pouquinho sobre isso no âmbito religioso? Dá uma olhada num episódio que chama A Igreja Evangélica e o Racismo. Ali eu explico um pouco disso, que se o racismo ele não é questionado, ele também não é percebido. Ele não é nomeado, ele não é colocado para a gente perceber. E às vezes episódios de racismo muito grandes acontecem e a gente não se dá conta, a gente não repara nele, ou reparando, a gente pesa entre amor e racismo. E tem gente que acredita que quem ama tudo suporta, e não é bem assim. Eu lembro, por exemplo, para vocês terem ideia de como que as falas racistas elas acontecem nas relações e a gente não percebe. Eu lembro que eu estava falando agora há pouco aqui sobre os traços físicos. Mesmo uma pessoa negra casando com uma pessoa branca, não quer dizer que aquela pessoa branca se separou do racismo. Uma pessoa branca que casa com uma pessoa negra não se divorciou do racismo, ela não deixou de ser racista por isso. Isso é uma ilusão e uma desonestidade até falar isso. Ah, é porque eu sou casado com uma pessoa negra, eu entendo sim. Eu tenho filhos negros, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eu sei que lá o que é negro, então eu sei que é isso, eu entendo. Mentira, não é assim. O máximo que pode acontecer é uma pessoa branca, uma pessoa amarela que se relaciona com uma pessoa negra ou de pele escura. É o que a pessoa pode entender os mecanismos e se colocar nesse lugar de aprendizado para que isso não seja reproduzido e para que ela não seja uma fonte de racismo na relação e na sociedade. As pessoas brancas têm ferramentas, têm aí para todo mundo, quem quiser pensar sobre racismo, para a maioria das pessoas tem como pensar a respeito, exceto nessas comunidades fechadas demais, em que o racismo nem é pautado, seja na comunidade amarela, seja na comunidade negra, indígena e comunidades religiosas principalmente, quando não se fala sobre racismo, se fala sobre orgulho identitário às vezes, sobre gostar da sua cor, etc., mas não fala sobre racismo propriamente e das dinâmicas e nuances que ele assume. Eu lembro quando eu era jovem, sei lá, tinha 18 anos, eu trabalhava numa loja e os donos da loja eram pessoas brancas e eles tinham duas crianças, uma loira e uma de cabelo castanho. E eu fui uma vez buscar essas crianças na escola, eles pediram, eu falei, tá, eu vou no centro de Osasco, fui ali buscar a criança, e eu tô voltando com essas crianças, né, eu, uma pessoa negra, e já era uma pessoa negra bem alta e tudo mais, segurando na mão, buscando duas criancinhas. E essa criança loira era bem loira do olho azul, esse outro menino era bem branco do cabelo claro. E eu tava andando com elas de mão dadas, umas 3 pessoas me pararam na rua para perguntar se eram meus filhos. Pararam na rua para me perguntar se eram meus filhos. Um outro dia que eu fui no mercado com essa criancinha, com essa menina, loirinha, a pessoa do mercado nunca conversou comigo, nunca falou um A para mim, nunca falou oi, nem nada do tipo. Mas naquele dia ela resolveu abrir a boca e perguntar. Nossa, sua mulher deve ser bem branca, né? E esses tipos de pergunta aparecem em outros contextos de pessoas negras, mulheres principalmente negras, que têm isso questionado ao longo da sua gestação. Às vezes perguntam para o pai ou para outra pessoa, mas geralmente a mulher ali, eles vão perguntar para ela e falar assim, escuta,
Você tá grávida, e quando ela sabe, né? Isso quando elas sabem que o marido é branco, então quando vê o próprio casal, isso eu tô falando na relação cisgênero e heteronormativa. E porque tem gente da minha família que passou por isso, né? Uma pessoa negra casada com uma pessoa branca, grávida. Aí essas pessoas olham para essa pessoa grávida, negra, e falam assim: Nossa, como será que vai nascer essa criança? Como vai nascer essa criança? Com o olho de quem? Com o cabelo de quem? Com a cor de quem? isso acontece também em relações com, por exemplo, com pessoas amarelas, né? Perguntando se, será que vai puxar o olho da pessoa, da mãe, do pai, dependendo do caso? Será que o cabelo vai ser preto e liso? Será que vai ser assim? Será que vai ser daquele jeito? Tudo isso são comentários e práticas aparentemente inofensivas e aparentemente no âmbito da curiosidade, mas na verdade não. Na verdade é no âmbito do racismo mesmo. E é no âmbito do racismo porque é como se aquele corpo negro que gerasse uma criança branca ou uma criança amarela, ou então uma pessoa amarela que gerasse uma outra criança que não é da racialização amarela, não fosse digno de gerar algo tão assim diferente dela. É como se esperasse sempre pela padronização da branquitude. Raramente a pessoa chega no casal de pessoas brancas e pergunta como vai ser o filho em relação à cor da pele, em relação a isso, aquilo ou aquilo outro, porque já está dado, né? É colocado, vai nascer uma pessoa branca, espero que seja uma pessoa branca e tá aí pronto. Mas o campo do espanto é quando tem a relação interracial. A relação interracial tanto abriga no seu interior o racismo, como ela também atrai os comentários racistas. Tem até um artigo científico que chama Que Nojo, a discriminação e o nojo envolvido nos casais interraciais, que ele faz um estudo sobre pessoas, casais interraciais, e o quanto esses casais de pessoas interraciais despertam o nojo nas pessoas que olham. E o estudo mostra que a maior taxa de percepção de um casal nojento, desagradável, é quando mostram fotos de casais interraciais. As fotos de casais de uma só etnia não despertam esse lugar do nojo, não ativam a região do cérebro que chama de ínsula, que é essa que vai dar significados e significações para nossas emoções. Essas áreas não são ativadas quando mostram um casal de uma raça só, principalmente o branco. Mas quando mostram um casal interracial, essa área é quase que 3 vezes mais ativada. E eles fazem outros relatos no estudo, outras medições para saber o grau de desumanização. E as pessoas negras racializadas são as que recebem maior grau de desumanização. Então existe uma expectativa social que está envolvida até mesmo na ideia do afeto da pessoa. A pessoa com que ela se relaciona, com que ela se une romanticamente, causa um certo espanto social. E a gente aqui, nesse contexto que eu estou falando, a gente, pessoas racializadas, estamos num lugar em que os nossos corpos não são desejados socialmente, às vezes não são desejados na própria relação, mas a nossa ideia, a nossa noção de amor é uma coisa que é também usada para mitigar, para silenciar a questão racial. Uma vez eu ouvi dessa pessoa com quem eu fui casado, na época eu tinha interesse em ter filhos e tudo mais, e essa pessoa falava assim para mim: Ai, se a gente tiver filhas, tomara que elas não nasçam com a sua sobrancelha e com o seu nariz. naquela hora assim, você olha, escuta, você fica meio tipo, oxe, nada a ver com o que essa pessoa tá falando, né? Mas depois você se questiona mais e mais, e aquilo não apaga. A gente percebe que existe um medo, existe uma preocupação de como que os nossos traços negroides, como nossos traços de pessoas amarelas, pessoas marrom, vão ser passados numa mistura com essa pessoa branca. Como que nós vamos degenerar a raça ao nos relacionar com pessoas brancas? É quase isso que acontece. E esses comentários, essas falas, essas práticas racistas cotidianas que envolvem e que atravessam as pessoas, não são meras conversas, meras falas e meros desagrados. Isso é racismo. Quantas pessoas negras já ouviram falar assim: eu queria tanto ter um filho negro? Quantas pessoas amarelas já ouviram falar isso também? Queria tanto ter um filho amarelo, casar com uma pessoa. Eles falam japa, né, no Brasil, num tom totalmente estereotipado e racista, obviamente, e tem essa fala, né, que eles dizem exatamente assim. Ai, eu queria tanto um filhinho japa. E eles acabam nessa busca do fetiche pelo amarelo, querendo uma relação com a pessoa amarela para que nasçam crianças assim. Então é uma busca ainda assim de configuração, querer configurar os seus filhos a partir de uma perspectiva racial. Não se tem filho para ele nascer de um jeito ou de outro, gente. Já que você vai ter o filho, é um ser humano. Como ele vier, ele é seu filho. Mas com as pessoas negras tem um campo também da evitação.
Como será que vai nascer o cabelo? Ai, tomara que tenha um cabelo igual de fulane, né? Ai, tomara que tenha isso de tal pessoa, geralmente da pessoa branca, porque os traços negros não são desejáveis nas crianças. Nós, enquanto pessoas negras, para aprender a amar as nossas características, isso não é dado. Pelo contrário, nós somos incentivados a não gostar do que nós somos, do que nós temos, de como nós somos, e ainda nas suas relações com pessoas que você admira e ama, existem essas tensões. A pessoa fica 9 meses ali gestando a criança nessa tensão de saber como que vai nascer a criança e se vai agradar ou desagradar, seja lá quem for. Essa coisa de você estar numa relação e saber que a pessoa diz que te ama, ao mesmo tempo que ela diz que, no fundo, é melhor que não nasça com o seu nariz, é melhor que não tenha o seu cabelo, é melhor que não tenha a cor da sua pele, é melhor que não tenha a sua sobrancelha grossa, é melhor que não se pareça com você. Porque eu te amo, mas eu não sei se eu vou amar essa criança, não sei como que vão amar essa criança. Isso tudo é racismo. E o afeto que eu falava lá no começo, o amor e a noção de amor que a gente constrói, participa de todo esse projeto, de todo esse processo, às vezes atuando como cola. Se não existisse o amor, o afeto e essas substâncias afetivas que fazem parte da relação, e aqui eu não estou dizendo que não deveria existir, mas se não existisse isso, a gente não toleraria essas coisas acontecendo na nossa relação. A gente não tolera isso com amizades, com coisas mais superficiais. Mas como a gente está impregnado numa relação onde tem toda uma mistura de amor, de afeto, de desejo, de história e de histórias boas e bonitas e às vezes gostosas, a gente tem uma dificuldade muito grande de nomear. E as relações afetivas interraciais são um fenômeno racista e racial por isso. Elas podem acontecer e podem ser saudáveis e podem ser boas, desde que a gente tenha essa noção despertada e essa noção colocada de que a raça importa e que falas racistas não são aceitas. Quando a gente ama uma pessoa pelo que ela é, a gente gosta daquela pessoa do jeito que ela é. A gente não vai colocar o racismo para baixo, a gente não vai tirar o gênero, a gente não vai tirar a expressão, a identidade de gênero da pessoa. Se a gente ama, se a gente quer estar com a pessoa, a gente tem que também trazer para essa relação e para essas conversas, para essa vivência e aprendizado, tudo que constitui aquela pessoa. A gente não pode deixar o afeto estar acima disso tudo, porque senão ele vai continuar funcionando como essa estratégia colonial, como essa cola colonial, que vai juntar o racismo na relação e vai fazer até mesmo ele não ser questionado e discutido. E daí a miscigenação também seria uma boa ideia se ela operasse apenas no campo do embranquecimento. A relação interracial, que chamariam de palmitagem, qualquer outra coisa, ela tem esse componente de embranquecimento social e ela atinge pessoas brancas, amarelas, negras, indígenas, marrons e qualquer outra racialidade. A gente precisa inserir na nossa construção afetiva a ideia de raça. E como que a gente faz isso? Falando, estudando, comentando a respeito, discutindo falas racistas e a pessoa que ouve a crítica não querer se defender o tempo todo, querer olhar para isso e entender que aquilo afetou aquela pessoa, aquilo fere a imagem, a autoestima da outra pessoa. A gente tem que entender que o racismo ele é profundo, ele é muito grande e às vezes ele é até descartado da ideia de análise da relação e ele pode ser muito bem disfarçado por outras práticas. E o amor é um grande disfarce do racismo. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas em casal interracial não se amam. Não estou dizendo que uma pessoa amarela com uma pessoa negra, uma pessoa branca com uma pessoa negra ou amarela, uma pessoa marrom na relação com qualquer uma dessas pessoas, não consiga produzir um amor sincero que seja verdadeiro e válido. Nem é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para esse amor ele fluir num lugar que não seja racista e colonial, o racismo tem que ser considerado como uma prática da sociedade para inclusive a gente entender e não sair também caindo na armadilha de que se relacionar com pessoas racializadas, principalmente pessoas negras e indígenas, vai fazer dessa pessoa que se relacionou com elas menos racistas, porque não é sobre isso. Não somos chaveirinhos da desconstrução, não somos documentos de carteirinha da desconstrução antirracista, não somos tokenismo de ninguém. Ou as pessoas nos amam pelo que nós somos,
ou a pessoa está nos amando por um racismo. E não caia nessa besteira de achar que o amor não tem cor, de que quem ama não vê cor. Isso daí é papo de racista, que foi produzido numa sociedade racista para embranquecer os afetos e as relações. O amor tem cor, tem gênero, tem classe, tem raça, tem sexualidade, porque ele participa das construções socio-históricas. Não vamos esquecer disso. Quando você tiver na sua relação e ver uma questão racista, questione. Questione para ver se existe a possibilidade de conviver ali. Mas questione. Não se cale para esse tipo de coisa, porque são esses microabusos que vão construir uma relação totalmente desigual e desvantajosa. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?